O motor do carro roncava baixo e eu parei em frente ao prédio, observando a fachada desgastada. O edifício era imenso, com 4 andares de concreto cinza e trincado, e suas rachaduras subiam pelas paredes, como se o próprio prédio estivesse tentando se romper. As janelas estavam enferrujadas, com algumas cortinas balançando suavemente, como se algo ou alguém estivesse ali, apenas esperando. Meus olhos se fixaram em uma dessas janelas, onde um rosto magro apareceu por um instante, me observando antes de desaparecer sem deixar vestígios. O cheiro de mofo no ar era pesado e desagradável, e uma sensação de inquietação tomou conta de mim enquanto descia do carro. Fitas amarelas cortavam a entrada do prédio e 2 policiais, visivelmente cansados, estavam ali, trocando olhares de frustração. Quando me aproximei, um deles acenou com a cabeça e levantou a fita. "Detetive Max", disse ele, como se esperasse minha chegada, e em seguida me conduziu até o andar superior, sem mais palavras. Ao subir, o cheiro de detergente barato misturava-se com o ar pesado do prédio, e o som de ratos correndo nos corredores ecoava pela estrutura vazia. Quando cheguei ao apartamento, a porta estava entreaberta, com um pedaço de madeira prendendo a dobradiça. Dentro, o cenário era macabro. O corpo da vítima, uma mulher de 32 anos, estava jogado em um canto da sala. O que costumava ser um corpo humano agora era uma pilha esmagada, com o pescoço torcido de uma maneira que sugeria uma fratura no meio da coluna. O sangue cobria o chão de vinil e o quarto estava imperturbado, sem sinais de luta. O silêncio era ensurdecedor. O ambiente da sala estava pesado, como se o ar em si tivesse sido corrompido pelo que aconteceu ali. A vítima estava esticada no canto mais afastado da sala de estar, seu corpo esmagado e desfigurado de uma forma que me fez segurar a respiração por um instante. O pescoço dela estava torcido em um ângulo impossível, como se alguém tivesse pressionado com força até ouvir o estalo dos ossos quebrando. Sua mandíbula pendia, presa apenas pelo músculo. Não era um acidente, não havia dúvida. O sangue cobria o chão de vinil em manchas escuras, com respingos espalhados pelas paredes e pelo teto. O cenário não parecia de uma luta, mas de uma execução planejada. Havia algo meticulosamente organizado, até mesmo na falta de desordem. O ambiente estava tão limpo quanto um lugar assim poderia ser, sem móveis derrubados ou sinais de resistência. A mulher havia morrido exatamente onde estava, sem qualquer defesa. Faltava-lhe um braço, mas não havia nenhum sinal de luta, nem marcas nas mãos ou sob as unhas. Nenhum sinal de agressão em sua pele além do dano fatal. "Quem a encontrou?", perguntei, mantendo a voz o mais neutra possível, embora soubesse que isso era mais do que simples curiosidade. Eu precisava entender o padrão e cada pequeno detalhe contado. "Vizinhos", respondeu um dos oficiais com uma expressão cansada. Ela foi ouvida gritando. Uma mulher 2 portas abaixo ligou para a emergência quando ouviu os gritos. Mas a porta estava trancada por dentro. Não houve sinal de arrombamento. Tivemos que arrombar a entrada. Eu olhei para a porta da vítima. A corrente ainda estava presa quando chegamos, o que indicava que o assassino, ou quem quer que fosse, havia feito isso de maneira planejada. A impressão de perfeição no crime me fez sentir um calafrio na espinha. Isso não era algo impulsivo, não havia emoção por trás disso. Era meticuloso e estava apenas começando. A cena do crime parecia tão meticulosamente planejada que algo dentro de mim não conseguia entender. Os detalhes não estavam apenas ali para uma investigação.
Eles eram mensagens, sinais que o assassino deixava propositalmente. Isso não era apenas um assassinato, havia um padrão. Quando saí da sala da vítima e me dirigi ao corredor, uma sensação desconfortável tomou conta de mim. A luz fraca das lâmpadas do corredor piscava levemente, como se o prédio estivesse respirando. Eu podia ouvir os ratos, suas patas rápidas correndo entre as paredes, mas também podia ouvir algo mais, uma tensão no ar, algo fora do lugar. Não era apenas o cheiro de mofo ou a presença opressiva do prédio. Havia algo em cada canto que me fazia sentir observado, como se eu fosse o próximo. Subi até o andar superior, onde o corpo da vítima havia sido encontrado. A sala estava em perfeita ordem, mas o que chamou a atenção foi a marca que estava no teto. Uma impressão de mão, limpa e visível, como se alguém a tivesse pressionado ali de maneira deliberada. Mas o mais estranho era o local. Era impossível que a vítima, com a altura dela, tivesse feito isso. A impressão de mão estava distante, no alto, quase no centro do teto. Não havia como alcançar aquele ponto sem usar uma cadeira ou alguma outra ajuda. Era a mesma impressão de mão que encontrei na cena do primeiro crime, mas agora mais nítida, mais visível. O padrão estava se revelando diante de mim, e algo me dizia que o assassino não estava tentando esconder suas mensagens. Ele queria que eu as encontrasse. A cada passo que eu dava pelo corredor, o arrepio na minha espinha aumentava. Eu estava lidando com algo muito maior, algo que não podia ser facilmente explicado. E algo me dizia que a chave para entender tudo isso estava em uma única palavra: padrão. Mas qual seria o próximo movimento do assassino? A madrugada já estava se estendendo e eu ainda não conseguia afastar a sensação de que algo estava completamente errado. Cada detalhe parecia me levar mais fundo em um abismo de mistério, e quanto mais eu tentava compreender, mais tudo parecia se emaranhar. A impressão da mão no teto não era apenas uma pista, era um enigma. Uma assinatura que o assassino deixava para trás de forma quase cruel. Voltei à sala da primeira vítima, onde tudo estava praticamente igual ao que eu havia visto antes. Mas agora, algo me chamava a atenção. A TV estava ligada, mas o som estava mudo. O que realmente me inquietou foi a imagem congelada na tela. Uma imagem distorcida de um rosto, o rosto da vítima, que parecia olhar diretamente para a câmera com uma expressão vazia. A imagem estava embaçada, como se tivesse sido manipulada de propósito. A luz fraca da sala refletia no vidro da TV, criando um efeito perturbador, como se as sombras fossem projetadas contra a parede. A princípio, achei que fosse apenas um erro técnico, uma falha na gravação. Mas, ao me aproximar, a sensação de que aquilo não era acidental se intensificou. A distorção na imagem parecia deliberada, como se alguém quisesse me mostrar uma mensagem oculta. Então percebi algo ainda mais perturbador. No canto inferior da tela, havia uma palavra escrita, não visível à primeira vista, mas que se tornava clara assim que o reflexo da luz tocava o vidro. A palavra era volte. Minha mente começou a trabalhar em alta velocidade. Volte. O que isso significava? Para onde ou o que eu deveria voltar? O assassino estava me dizendo algo, ou melhor, estava me desafiando a entender. Era como se ele soubesse que eu estava quase lá e queria que eu fosse mais fundo, que seguisse a pista até o fim. Mas o que mais ele tinha planejado para mim? E o mais importante, o que eu estava começando a entender? O som do rádio ao fundo parecia um sussurro distante, como se tentasse chamar minha atenção.
Eu estava sentado à mesa, revisando as evidências, quando a luz fraca do quarto piscou, quase imperceptivelmente. Um arrepio percorreu minha espinha. O que mais o assassino queria me mostrar? O que significava volte? Essa palavra martelava na minha mente como um eco, repetindo-se incansavelmente. Naquela noite algo se desprendeu dentro de mim. Decidi voltar ao local dos primeiros assassinatos, ao prédio. Não sabia o que exatamente procurava, mas sentia que, de alguma forma, as respostas estavam lá, nas paredes, nas sombras que ainda carregavam os ecos dos crimes. Quando cheguei ao prédio, o ambiente estava em silêncio, mas havia algo estranho no ar. As luzes apagadas nos andares superiores e o cheiro de mofo pesado me atingiram com força assim que entrei. O edifício parecia vazio, mas o silêncio era tão denso que eu podia jurar ouvir passos ecoando ao longe. Subi até o andar onde tudo havia começado. Quando cheguei ao apartamento, as portas estavam trancadas. Tudo parecia no mesmo lugar. A impressão de mão estava ainda lá, no teto, visível como uma cicatriz deixada por algo invisível. Mas algo havia mudado. A palavra volte agora estava escrita em uma parede próxima, acompanhada por uma outra palavra, quase imperceptível à primeira vista. Agora. Como se o assassino estivesse dizendo: agora você entende. Agora é a sua vez. O medo apertou meu peito e uma sensação desconcertante de déjà-vu me invadiu. O assassino queria algo mais. Ele estava me desafiando a reviver o passado, a voltar e fazer o que não pude fazer antes. Mas o que ele realmente queria? Estava começando a entender que esse caso não era sobre apenas resolver crimes. Era sobre enfrentar o que estava escondido nas sombras, algo muito mais sombrio do que qualquer coisa que eu já tivesse visto. A tensão no ar parecia densa, como se o próprio edifício estivesse esperando algo. Eu estava de volta no andar onde tudo começou, diante da palavra volte, agora acompanhada de agora, escrita nas paredes, como um lembrete inquietante de que algo grande estava prestes a acontecer. A cada segundo que passava, a sensação de que eu estava sendo observado se intensificava, como se o assassino estivesse no meu calcanhar, me vigiando, esperando minha próxima jogada. O que ele queria de mim? Eu já tinha começado a perceber que isso não era mais apenas uma investigação. Estava me tornando um jogo. A única coisa que restava agora era seguir o desafio. Eu tinha que voltar para onde tudo começou, reviver o passado e encontrar a peça que faltava. Um sentimento de desespero me invadiu. Eu sabia que o assassino estava brincando comigo, deixando pistas e me empurrando para onde ele queria que eu fosse. E tudo me levava de volta ao prédio, de volta ao que ele queria que eu enfrentasse. Decidi que precisava encontrar mais. A sensação de ser guiado, de estar sendo empurrado por uma força invisível, estava começando a me engolir. O prédio, com suas rachaduras e sombras, parecia cada vez mais um labirinto. A palavra agora não era apenas uma dica, era um ultimato. E naquele momento entendi. Eu não tinha escolha. Eu estava sendo forçado a enfrentar tudo o que aquele lugar representava. O medo, os mortos, o passado que eu não queria mais reviver. A porta do apartamento da vítima estava trancada, mas algo dentro de mim sabia que ela não ficaria assim por muito mais tempo. Eu estava prestes a descobrir o que o assassino realmente queria de mim. E quando aquela porta se abrisse, algo me dizia que a resposta não seria o que eu esperava. A porta da unidade 5D estava trancada, mas o que estava além dela não era mais uma questão de si, mas de quando eu a abriria.
A sensação de que o assassino estava um passo à frente de mim continuava a martelar na minha mente, criando uma pressão insuportável. Mas ao mesmo tempo havia uma certa clareza agora. Não era apenas um jogo de pistas ou enigmas. O assassino estava me levando exatamente onde ele queria que eu fosse, como se quisesse que eu visse o final de sua obra, o desfecho macabro de sua história. E aquele desfecho estava ali, atrás daquela porta. A luz do corredor piscou novamente, e eu não sabia se o fazia por causa da tensão ou se simplesmente estava tentando me alertar. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, mas o tempo parecia estar esticado, retido por um fio quase invisível. Meu coração acelerou quando, com uma força de vontade que nem sabia que possuía, eu alcancei a maçaneta e girei. O som da fechadura sendo destrancada parecia ensurdecedor no silêncio. A porta cedeu com um estalo. Dentro do apartamento, o ar estava pesado e abafado, como se estivesse esperando por mim. O cheiro de mofo e podridão me envolveu instantaneamente e meus olhos se fixaram na cena à minha frente. Era uma visão horrível. O homem que eu conheci dias antes, o pai da criança, estava ali, mas ele não estava mais inteiro. Seu corpo estava esmagado, com a cabeça completamente arrancada, e uma massa de ratos se arrastava por seu corpo. Era um amontoado de roedores, todos se mexendo como se estivessem vivos, um corpo feito de corpos. A visão foi demais para mim. O que eu estava vendo não fazia sentido. O rosto da vítima estava lá, mas não era mais dele. Seu rosto estava esticado sobre a massa de ratos, e seus olhos eram múltiplos, pequenos, completamente negros. Eu não conseguia processar aquilo, não conseguia entender. A única coisa que eu sabia era que tudo o que eu havia imaginado até agora estava errado. O assassino estava brincando comigo, mas agora ele tinha ultrapassado todos os limites. Eu precisei dar um passo para trás, minhas pernas fraquejando sob o peso do horror. Não era uma pessoa que eu estava vendo. Era uma criatura formada pela morte, pela mutilação. E o pior, era a mesma criatura que o assassino tinha criado com as vítimas anteriores. Eu estava diante de algo muito além da minha compreensão. Algo que não tinha explicação. Algo que apenas se alimentava da dor, da morte e da destruição. Eu sabia que não estava mais no controle. O que vi naquela sala não era mais uma vítima, era um monstro, uma abominação que parecia desafiadora, feita de pedaços de carne e agonia. O corpo retorcido de ratos, que antes era o pai da criança, agora era apenas uma massa amorfa e grotesca. Não era mais humano, mas uma fusão do sofrimento e da morte. O chão estava coberto por sangue e pelos dos ratos que rastejavam por toda parte. A cena me paralisou, mas em um ato de pura sobrevivência, algo dentro de mim gritou para que eu fosse embora. Eu vacilei, e isso foi o que quase me matou. Uma das patas do monstro se moveu com velocidade assustadora, atingindo meu peito com um impacto tão forte que eu fui jogado contra a parede. Minha cabeça bateu contra a superfície dura e tudo escureceu por um momento. Mas antes que a dor me tomasse por completo, eu consegui me arrastar para o lado, tentando me levantar. O monstro, ou o que restava dele, continuava a se mexer, suas extremidades se rearranjando conforme os ratos se agrupavam e reorganizavam a forma grotesca. Eu só queria sair, mas a dor e o cansaço estavam me esmagando. Quando tentei levantar, uma onda de adrenalina tomou conta de mim e eu dei um passo hesitante para a porta. A sala parecia estar se fechando ao meu redor, como se o próprio prédio quisesse me engolir. Mas eu não podia deixar aquilo me consumir. Eu precisava sair.
Forçando cada músculo, arrastei-me até a porta, tropeçando e suando frio, mas ao abrir a porta e dar o primeiro passo para o corredor, o monstro se agitou violentamente atrás de mim. Ele estava vindo. Meus olhos se fixaram na escada à frente, a única saída. Corri para ela com o som das patas do monstro batendo no chão atrás de mim. Eu não podia olhar para trás, não podia ver o que estava acontecendo. Apenas corri. Cada passo parecia pesar mais e o ar estava ficando mais denso, como se o prédio estivesse se fechando sobre mim. Eu ouvia a criatura rastejando mais rápido, mas não podia parar. Não agora. Eu sabia que se eu parasse seria o fim. Não havia tempo. Não havia mais nada além da fuga. Eu estava quase lá. O corredor parecia se estender infinitamente à minha frente, mas meus pés estavam firmes no chão, apesar da dor que me rasgava. Meu corpo estava exausto, minha mente frágil. A adrenalina que me mantinha em movimento estava começando a se dissipar. Eu sentia meu corpo desacelerar a cada passo, como se a exaustão estivesse me alcançando e eu fosse sucumbir a qualquer momento. Mas então, algo inesperado aconteceu. O som que antes era frenético, as patas do monstro se arrastando atrás de mim, de repente se silenciou. Eu olhei por cima do ombro, sem querer. Nada. Apenas o corredor vazio atrás de mim. O ar estava pesado, mas de alguma forma mais calmo, mais denso. Como se o próprio prédio estivesse me observando, esperando para ver o que eu faria. Meu instinto me dizia para continuar correndo, mas meu corpo já não queria mais. Eu estava à beira do colapso, mas eu sabia no fundo que não podia parar. Sabia que se o fizesse não haveria outra chance. Então, com esforço, dei um último passo. O som do meu pé batendo no chão ecoou no silêncio absoluto. Eu finalmente alcancei a escada. O peso da escada metálica rangendo sob meus pés foi um som bem-vindo. Eu estava indo para a rua, para a segurança. Mas então ouvi um barulho, quase imperceptível, vindo de dentro do prédio. Um leve sussurro. Algo não estava certo. Olhei para baixo, mas a escada não terminava como eu esperava. Ela se estendia ainda mais, se torcendo, se contorcendo, como se estivesse me puxando para o fundo, para um lugar ainda mais escuro. O medo tomou conta de mim de uma maneira brutal e meu corpo se encolheu. Eu sabia que não poderia mais voltar. Não havia mais escapatória. A única coisa que restava era enfrentar o que estava abaixo de mim, no fundo do edifício, onde todas as pistas pareciam me conduzir, onde tudo teria seu fim. A voz que eu ouvi, quase como um sussurro, parecia dizer: "Não adianta correr." Foi então que tudo ficou escuro. O escuro tomou conta de tudo. Não havia luz, nem som, nem sentido. Eu caí para trás, sentindo a queda se estender por uma eternidade. Minha mente tentou desesperadamente se agarrar à realidade, mas o medo e o cansaço me arrastaram para uma escuridão profunda, onde nada mais parecia importar. Eu não sabia quanto tempo havia se passado. O tempo parecia ter se diluído e a noção de espaço desaparecera completamente. O único som que eu podia ouvir era o batimento acelerado do meu coração, ecoando nos meus ouvidos. As memórias do que acontecera naquele prédio, a impressão da mão, a criatura feita de ratos, as palavras que pareciam me desafiar, tudo se misturava em uma névoa de desespero. Cada imagem era um golpe na minha mente, uma lembrança de que eu estava mais perto da verdade, mas ainda assim, mais distante da solução. Minha visão voltou lentamente e o que vi foi um corredor mais estreito, uma escada ainda mais longa, se estendendo para baixo. Eu sabia que, mais uma vez, o assassino tinha me levado até aqui.
Era como se ele estivesse me guiando, me atraindo para o fundo, onde a verdadeira resposta estava enterrada. Mas a sensação de estar sendo vigiado nunca foi tão intensa. Algo estava à minha espera lá embaixo e eu não sabia se poderia suportar. Com esforço consegui me levantar, mas meu corpo não estava mais obedecendo. Cada movimento era um esforço titânico. Eu sabia que o fim estava próximo. Não havia mais escapatória, nem mais respostas fáceis. O monstro que criei na minha mente agora estava tão real quanto as paredes do edifício. Ele estava lá, observando, esperando. Eu comecei a descer novamente, como se estivesse caminhando para meu próprio fim. Mas não sabia como. Eu não sabia o que me esperava, mas o peso de tudo que vivi até agora estava esmagando meu peito. Tudo que me restava era seguir. E então ouvi o som de passos atrás de mim. Era ele. Estava me seguindo. Eu não olhei para trás, mas os passos estavam mais próximos, mais altos. Eu podia sentir o cheiro do ar, o peso da escuridão ao meu redor. Cada passo que eu dava era como um eco, e a sensação de estar sendo seguido se tornava insuportável. Eu tentei me forçar a correr, mas minhas pernas não respondiam como antes. O medo havia se tornado uma prisão, e eu sabia que ele estava lá, atrás de mim, esperando o momento certo para me pegar. Então, ao virar a esquina, a luz fraca do corredor piscou, iluminando brevemente uma figura à minha frente. Ela estava parada, imóvel. Não conseguia ver claramente, mas o som das respirações era inconfundível. Era ele, o assassino, o monstro. Mas algo estava errado. Ele estava diferente. Seus olhos brilharam com uma luz vermelha e sua boca se abriu, revelando dentes afiados e distorcidos. Era o ser que eu tinha encontrado antes, uma abominação feita de ratos e cadáveres, mas agora ele estava mais completo, mais poderoso. Eu tentei gritar, mas minha garganta se fechou, como se a própria escuridão tivesse tomado conta de mim. Ele avançou, movendo-se com uma velocidade sobrenatural. Meus pés se arrastaram no chão, mas já era tarde demais. Ele me alcançou, suas garras cortando o ar, me puxando para dentro da escuridão. O terror tomou conta de mim de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Não havia luta, não havia salvação, apenas a sensação de ser consumido por algo muito maior e mais antigo. E então, o silêncio, o vazio tomou conta de mim.